E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Júlio Alexandre. Estamos juntos para mais uma correção de PET. Hoje, semana 4, PET 4, língua portuguesa, 7º ano. Mas antes de nós entrarmos na explicação, na correção, na nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já compartilhou com seus colegas sobre o nosso canal? Já disse, tem um tiozão lá que ajuda a gente, passa as respostas, explica a matéria, estou aprendendo lá, pega aí você também. Afinal de contas, nós trabalhamos ensino religioso e português do 7º, do 8º, do 6º, do 9º. Então, dá uma força aqui, que eu dou uma força aí. Combinado? Se inscreveu? Então vamos juntos para a semana 4. Nós vamos falar um pouquinho sobre notícia e nós vamos falar um pouquinho sobre anúncio publicitário na forma de um panfleto ou folheto. A notícia a gente já viu no PET, no primeiro PET. Não sei se você se lembra direitinho, mas foi trabalhado o gênero notícia. E nós falamos quais são os elementos principais, quais são as características de uma notícia. Mas para refrescar a nossa mente, são tantos PETs, tantas matérias, que é bom a gente dar uma revisada. A notícia, ela é um pouquinho diferente da reportagem, porque a notícia, ela é mais objetiva, ela tem por objetivo tão somente noticiar, ou seja, passar as informações, ela não tem por objetivo expressar a opinião de quem está noticiando, da pessoa que coletou as informações. Ele simplesmente recebe as informações e repassa essas informações de maneira clara, de maneira objetiva, tá certo? Como que a notícia ela é elaborada? Nós já estudamos sobre isso também. Nós temos a manchete, que é aquele título destacado para prender a atenção do leitor. Nós temos o subtítulo. Nós temos o primeiro parágrafo, que é chamada de lead, onde estão as informações principais da minha notícia. Aí eu tenho o meu corpo do texto. E aí, lembraram? Pois muito bem. A nossa atividade agora é criar uma notícia. Só que as informações dessa notícia, elas já nos foram passadas. É como se você fosse lá o responsável pela notícia, você conseguisse algumas informações e agora você tem que transmitir essas informações em um texto. Como que nós vamos fazer isso? As informações, olhem aqui, são essas daqui, que estão no seu PET. Uma informação, duas, cada uma delas já vem aqui com uma marcação, eu não sei, lá na rua agora está passando o carro, é uma barulheira, mas o desafio é esse, né? A gente tem que passar a correção, a segunda-feira chegou, nós não podemos parar. Mais uma informação... Mais uma informação, mais uma informação, mais uma informação e mais uma informação. Ok, com essas informações, deixa eu voltar aqui ao enunciado. Eu vou fazer o que for solicitado. O que me foi solicitado? Escreva uma notícia contendo todas as informações lidas. Então, isso eu tenho que me atentar, eu não posso deixar nenhuma dessas aqui de fora. Eu tenho que usar essa, usar essa, usar essa e assim por diante. Não esqueça de utilizar os recursos de coesão para dar sentido ao texto. O que são os recursos de coesão? É você saber empregar, às vezes, uma vírgula, uma conjunção ou uma outra palavra para você ligar, conectar uma frase a outra, sem deixá-las soltas. O nosso texto ele precisa ter sentido
E ele precisa ter coerência. A coesão é você saber ligar corretamente todas essas informações que o PET já nos passou e que a gente tem que noticiar. Tá certo? Porque senão ficaria assim, olha só, se tem cara de texto. A primeira dose da vacina contra o coronavírus que está sendo testada em São Paulo, 9.000 voluntários de 6 estados brasileiros que serão monitorados durante 3 meses por um corpo científico. Os testes são uma parceria do Instituto. Está vendo que esse texto não está coeso? Por quê? Porque eu tenho várias informações, mas eu não liguei essas informações, eu não fiz uma transição entre uma informação e a outra. E é isso que nós vamos ter que fazer agora na notícia. Como eu elaborei essa notícia? Gente, olha, dá um trabalhão para digitar isso aqui. Eu não sei trabalhar ainda bem com o programa, mas estou fazendo isso aqui por vocês. Lembra que eu falei que na hora dos comentários é para vocês colocarem as suas sugestões, as suas opiniões? Tiveram alguns colegas, alguns alunos que disseram: ô tio, dá um jeito, aumenta a fonte. Para eu aumentar a fonte, eu tive que recorrer a um outro programa. E eu ainda estou engatinhando no programa, tá certo? Então tem algumas coisas ainda que eu tenho alguma dificuldade. Então, para eu não ter que refazer tudo, eu só fiz alguns ajustezinhos aqui e eu vou explicar para vocês na hora da leitura. Olha lá, eu vou pegar aquelas informações aqui e eu vou convertê-las então na minha notícia. Primeira coisa que eu fiz, a minha manchete. O meu título, lembra as características da manchete? Ela tem que chamar a atenção da pessoa e geralmente ela é escrita numa fonte maior. Por isso eu coloquei aqui, ó, pandemia com os dias contados. A pessoa bate o olho, opa, peraí, que negócio é esse? Vacina contra o coronavírus já está sendo testada no Brasil e os Estados Unidos fecham um acordo bilionário por doses da vacina. O assunto é interessante, não é? Tá todo mundo querendo saber isso. Então agora vem a minha notícia. A primeira dose da vacina contra o coronavírus está sendo testada em São Paulo em uma parceria do Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac Life Sciences. 20.000 doses chegaram a São Paulo em voo que partiu da China e 9.000 voluntários de 6 estados brasileiros serão monitorados durante 3 meses por um corpo científico. As doses chegaram em São Paulo na manhã desta segunda-feira, dia 28 de setembro. Olha aqui, gente, eu coloquei uma vírgula aqui, tá certo? Eu fiz essa inserção de data aqui e essa inserção ela vem entre vírgulas. E encaminhadas, coloquem um Szinho aqui, por favor, ajudem o tio, para o Instituto Butantan. O local é um dos 12 centros de pesquisa no Brasil, que também está presente no Rio de Janeiro, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Distrito Federal. As inscrições para cadastros dos voluntários, mais um Szinho aqui, por favor, que experimentarão a vacina já estavam em andamento desde a semana passada e a expectativa é que ainda em 2020, caso os resultados sejam positivos, as doses da vacina já comecem a ser distribuídas no Brasil gratuitamente através do SUS. Vamos colocar mais uma vírgula aqui, por favor. Isso, alcançando inicialmente 60 milhões de pessoas. O mundo está correndo para se ver livre desta pandemia. Os Estados Unidos fecharam hoje um acordo com as farmacêuticas Pfizer e a BioNTech no valor total de 1,95 bilhão, cerca de 10 bilhões, por 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, assim que as empresas anunciaram resultados positivos nos estudos da vacina experimental. Pfizer e BioNTech planejam produzir 100 milhões de doses em 2020, atendendo o investimento inicial americano, e mais 500 milhões de doses no próximo ano, atendendo a outros
a outros mercados internacionais que já se manifestaram em prol das doses. Então você faz essas pequenas correções aí que o tio foi mostrando, lembrando que a notícia aqui, ela não é verdadeira não, viu galera? O que eu peguei aqui foram aquelas informações que foram passadas no PET, eu inventei mais algumas coisas para criar ou para responder à atividade, tá bom? Vamos então para número 2. Responda as questões como forma de planejamento para a produção textual. Primeiro, que elementos fazem parte de um panfleto? Antes de eu responder, vamos prestar atenção aqui nesse enunciado. Por quê? Porque as respostas que eu vou dar nas questões agora, começando pela número 1, elas vão me preparar para, no final, eu produzir o meu panfleto, tá certo? Então, que elementos fazem parte de um folheto ou panfleto? São os elementos, é a linguagem verbal e a não verbal. A linguagem verbal, ela vem no título, ela tem o corpo do texto, e a linguagem não verbal, ela tem imagens, slogan, fotografia. Esses são os elementos que fazem parte de um folheto. Número 2. Para que serve um folheto ou panfleto? Folheto, panfleto, é um gênero que apresenta informações sobre produtos e serviços para que, com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias e opiniões, com qual objetivo? Para que serve? Com a intenção de mudar o comportamento do seu leitor. Onde circulam estes textos? Eles circulam no discurso publicitário. Beleza? Número 4. Se você pudesse divulgar um folheto educativo na sua escola, qual assunto você abordaria? Gente, olha só. Aqui a resposta ela é pessoal. É o que você abordaria. Eu estou colocando a minha resposta, que seria o destino correto do lixo. Inclusive, aproveitando essa questão do pessoal, não existe assim, professor, tio, eu não coloquei a resposta igual a do senhor, não, teve uma variação. É lógico, vai ter. É como eu costumo dizer, português não é igual a matemática. Matemática você colocou lá 2 mais 2, você não tem como inventar uma resposta, é 4. Agora, no português, você pode ter variações de respostas, tá bom? Então, o meu assunto seria o destino correto do lixo. Tio, eu queria fazer sobre alimentação saudável. Beleza. Tio, eu gostaria de fazer sobre preservação do patrimônio escolar, para não ficar estragando as carteiras. Beleza, pode fazer, são boas sugestões. A minha é sobre o destino correto do lixo. Quais seriam os elementos que você utilizaria no panfleto? Eu utilizaria elementos verbais, título, frase de efeito e elementos não verbais, que seria uma imagem, o logotipo da escola. Opa, o da saiu aqui 2 vezes, vamos apagar um aqui. Logotipo da escola, efeito em palavra-chave do texto. Gente, por que eu estou corrigindo agora com vocês e não estou refazendo? Porque eu sei que vocês precisam disso para hoje, tá certo? Então é para que vocês tenham material quanto antes, é que eu já não estou nem passando, não vou nem editar esse vídeo não, do jeito que está indo, nós vamos chegar lá. Então esses são os elementos. Agora que nós fizemos tudo isso, nós vamos então criar o nosso panfleto. Eu estou fazendo um aqui como sugestão, olha só. Aqui eu coloquei o logotipo da escola, lembra de um detalhe, ó. Os elementos que você citou aqui no número 5, eles têm que aparecer, ó. Título, uma frase de efeito, uma imagem, logotipo da escola, uma arte na frase para dar um efeito, tá vendo? Não Caio, então eu fiz a palavra Caio como se ela realmente estivesse
caindo. São recursos que a gente usa no folheto para chamar a atenção. A própria ambiguidade é um recurso muito utilizado em anúncios publicitários. Tá certo? Acho que é só isso. Espero que você tenha aprendido. Espero que panfleto, notícia seja algo agora bem tranquilo para você entender e também produzir. Até a nossa próxima aula.